Para quem me conhece, eu sou a Sandra Soares, e para quem não me conhece, eu sou a Sandra Soares. Pessoal, eu resolvi falar um pouquinho sobre um assunto importante, tá, na área da saúde. Eu acredito que todos nós, um pouquinho de conhecimento que a gente tem, a gente pode repassar para alguém, e isso pode ajudar em simples atitudes a gente melhorar o nosso estado, até o nosso estado emocional, tá? Na verdade, hoje eu vou falar sobre o nosso intestino, mas como é um assunto bem complexo, eu vou falar do sistema digestório como um todo. Se vocês acharem que está muito complicado a informação, vocês podem levantar a mão que eu vou tentar melhorar essa questão de passar informação, porque na área da saúde a gente trabalha com minúcias, né? Tudo muito pequenininho, a gente vai esmiuçando a informação. Então, às vezes, para quem não está acostumado com isso, vira uma coisa surreal. Eu estou falando de uma coisa aqui, a pessoa não está nem sabendo do que eu estou falando. Então, se vocês tiverem dificuldade, por favor, pode levantar a mão, a gente para, eu vou explicar, mas se não for necessário, a gente vai dar continuidade. Uma outra informação que eu vou passar é que, assim, a palestra tem em torno aí de uns 40, 50 minutos, mais ou menos, tá? Eu vou deixar um espaço de uns 15 minutos para vocês fazerem perguntas. Se não houver perguntas, não tem problema também. E as perguntas que não forem respondidas, vocês podem deixar ali no papelzinho e anotação, tá? Depois eu vou fazer um sorteio de um atendimento, tá? E a gente coloca ali na caixinha, vocês vão passando aí, ou depois anotem, não tem problema para não atrapalhar, e coloquem na caixinha que aí eu vou fazer o sorteio, tá bom? Então vamos começar aqui. Como eu não tenho ainda um projetor, eu peguei um flip que eu acho que é mais fácil de explicar para vocês, tá bom? Bom, eu vou me apresentar na questão da minha formação. Eu sou biomédica de formação, tenho um curso também em meio ambiente, só para vocês entenderem que não estou falando de coisa que eu não conheço, tá? Não é nem pelo título, mas é pela questão do conhecimento mesmo. O meu trabalho está relacionado, a minha área de trabalho está relacionada com coagulopatias sanguíneas, e o que eu vou falar hoje aqui não tem nada a ver especificamente com o meu trabalho de coagulopatias sanguíneas. Eu vou falar sobre naturopatia, tá? Para diferenciar, para quem não conhece, naturopatia está ligado a tudo que está relacionado ao processo de tratamentos naturais, tá? Tanto a homeopatia quanto a fitoterapia, ou óleos essenciais, ou reiki também, que agora já está sendo infundido no SUS, biorressonância, auriculoterapia, reflexologia, tudo que não está relacionado com medicamentos químicos, tá? Então a alopatia está relacionada com o medicamento que o médico passa para você lá no hospital, onde quer que você vá, tá? E a naturopatia, tudo que está relacionado às situações de tratamentos naturais. Então vamos lá. Bom, então aqui vamos falar rapidamente sobre todos os órgãos do sistema digestório. Vou tentar guiar aqui rapidinho, a imagem está um pouquinho pequena, tá? Mas o nosso sistema digestório, ele é um sistema que vem partindo de parte de boca, esôfago, estômago, aqui onde está o verdinho, tá? Para quem não tem muita relação com a questão dos nossos órgãos, o intestino grosso e o intestino delgado. Nós temos a parte do reto aqui e temos uma curva aqui que chama sigmoide, tá? Que faz parte do intestino também. E a parte do ânus. O fígado e o pâncreas, eles são chamados de órgãos anexos. Por que órgãos anexos? Porque esses órgãos, eles não estão implicados só na parte da digestão. Eles são produtores e armazenadores de hormônios e outras enzimas e outras proteínas, tá? Então eles têm outras funções além de auxiliar no processo da digestão. Qual é a função do nosso sistema digestório? É transformar grandes moléculas em pequenas moléculas. O que é isso? Tá? Você come uma maçã e o seu corpo absorve essa maçã inteira? Não. Então o que ele vai fazer? Ele vai quebrar o que é chamado de macro, de grandão, e vai deixar pequenininho para que o nosso corpo possa absorver, certo? Quais são as etapas desse processo digestório, tá? É a ingestão, que é quando a gente come, né? A digestão, a absorção e a egestão, que seria, no
caso das fezes. Então, falando aqui um pouquinho, nós temos a parte da boca, né? É onde começa o primeiro processo. Nós vamos fazer a parte da mastigação e esse bolo alimentar vai descer aqui pela nossa faringe, seguindo para o esôfago e caindo aqui embaixo no estômago. A laringe, ela faz parte do nosso sistema respiratório. Então ela vai dividir ali um caninho, né, um Vzinho, e aqui é onde vai fazer a parte do sistema respiratório. Eu não vou entrar muito em detalhes, senão fica muito complexo e depois a gente não consegue esmiuçar, tá bom? Então o processo de mastigação é um processo de transformação mecânica do alimento. A gente mastiga, não é uma coisa química especificamente, mas nós temos enzimas, tá? Que são secreções que nós temos na boca que participam desse processo. Por exemplo, a amilase é uma enzima, tá? E essa enzima ela quebra o que é o amido, tá? Temos a parte de quebra também de glicogênio, que faz parte do açúcar. Então, só para vocês entenderem um pouquinho como funciona. Essas enzimas a gente chama chamado de enzimas ou relacionado com proteínas, que é um outro assunto, mas está relacionado a algo que é inerente do nosso corpo, que é isso, que faz parte de nós, tá? Não precisa da gente comer ou fazer alguma coisa para que essa enzima seja produzida, ela está aqui. Então, a partir do momento que você come o alimento, ela é ativada. É na língua? É na língua? Isso, a gente tem ela na parte da boca mesmo, tá? A amilase. Então, quando você come e você mastiga bem, porque a nossa digestão começa na boca, né? Eu falo isso porque as pessoas engolem as coisas inteiro e o nosso estômago não tem dente. Nem o estômago, nem o intestino. Aqui o que tem dente é a boca, né? Então, assim, sai lá da nossa boca e cai aqui nesse caninho, que é o esôfago, né? E entra aqui no nosso estômago. Esse pedacinho aqui, ó, tá muito fraca essa luzinha? Ou tá dando pra vocês verem? Senão eu troco aqui a pilha. Nós chamamos de esfíncter esofágico, ou então a gente pode chamar de prega, tá? Por quê? Porque quando você come, essa comida que cai aqui no seu intestino, no seu estômago, ela não pode voltar aqui no esôfago, né? Vocês que devem já ter passado por isso, ter refluxo gastroesofágico, ou até tem um problema, comi, tive uma azia terrível. Isso é por quê? Porque essa comida que caiu aqui no seu estômago, eu estou apanhando esse negócio aqui, ela volta aqui e esse esfíncter ele não fecha, essa prega ela fica aberta. Ou um outro fator é quando esse esôfago ele está para dentro aqui do nosso estômago, tá? Ele fica encurtado aqui, ó, nessa parte superior e ele entra muito aqui nessa parte. Então essa comida cai aqui e volta, tá? Esse bolsão aqui que a gente conhece como estômago, ele tem toda essa estrutura e não é por menos, tá? Por que ele é assim? Gente, a curvatura dele faz sentido, essa parte mais alta faz sentido, e toda essa estrutura, essa parte vermelhinha dele aqui, é chamado de mucosa. Essa mucosa libera um suco, tá? Esse suco, que todo mundo conhece como suco gástrico, né? Esse suco gástrico é que ajuda a fazer o processo de digestão. Ácido clorídrico e suco gástrico não é a mesma coisa, tá? Todo mundo pensa que é uma coisa só, não é, tá? Mas isso é um assunto para uma outra palestra. Mas só para vocês entenderem, quando a gente come, tá? Essa mucosa aqui do nosso intestino, que é essa camadinha preguiada, tem glândulas gástricas que produzem esse suco gástrico e esse ácido clorídrico, tá? Dando continuação ao processo digestório. Quando esse alimento ele já foi bem mastigadinho ali pelo nosso estômago, quando a gente não mastiga ele na boca, ele é empurrado automaticamente para o esfíncter pilórico, tá? Que é o que a gente chama de piloro para algumas pessoas. Esse bolo que está aqui, que agora vai ser chamado de quimo, ele sai por essa região e cai aqui na primeira parte do nosso intestino delgado, tá? Ele já vem como chamado de quimo, tá? Quais as outras funções que o nosso estômago tem? Absorção de álcool e cafeína.
além de absorver alguns medicamentos, tá? Alguns medicamentos são feitos embaixo da língua, mas outros medicamentos, a absorção continua no estômago e outros no intestino, tá? A úlcera, ela é grudada nessa parede, né? A úlcera, ela pode acontecer em várias partes do nosso estômago, né? Mas ela pode acontecer em qualquer parte onde você tenha uma lesão, tá? Algumas vezes essa úlcera é causada por uma bactéria chamada H. pylori, que eu acho que algumas pessoas já ouviram falar, e teve gente que já teve, já tratou, tá? O H. pylori é uma bactéria extremamente resistente ao ácido que o nosso estômago produz. Para vocês terem uma ideia, ela cria uma nuvem em volta dela, uma nuvem de gás, e ela consegue diminuir a acidez acima dela. Então ela se tornou tão potente que ela criou um ambiente que ela não sofre com a acidez do nosso estômago. E o pH do nosso estômago gira em torno de 2,5, 3 mais ou menos, tá? Então, saindo lá do nosso estômago, nós temos aí então o intestino delgado, né? O intestino delgado, agora a gente vai entrar mais específico na parte que eu quero falar para vocês. O intestino delgado, ele é subdividido em 3 partes, que é o duodeno, que é a primeira porçãozinha lá que sai do estômago, o jejuno e o íleo. O jejuno e o íleo, eles não têm uma divisão tão específica, porque ninguém sabe aonde realmente ele começa, né? Aqui está o duodeno, tá? O jejuno e o íleo está nessa parte aqui, tá? O jejuno e o íleo, tá? É tudo intestino, mas eles têm esse nome, essa subdivisão, por outros fatores, tá? Nós temos no nosso intestino o que nós chamamos de microvilosidades ou vilosidades intestinais. Para vocês terem uma ideia o que é isso, pensem no fundo do mar, né? No fundo do mar, aquelas algas verdinhas, tá? A nossa vilosidade intestinal, ela é isso. Então aqui é o nosso intestino, como se você pegasse um cano de água e cortasse na parte de cima. Então você está vendo dentro do cano, naquela curvinha do cano, tá? E essas microvilosidades, ela tem todo o intestino. O alimento que você come, ele sai de lá do nosso estômago em forma de quimo, tá? Que já é um bolo, já é uma pasta, e cai aqui nessa região. Quando cai aqui, ele começa a absorver o quê? Ele começa a absorver sais minerais, outros nutrientes como vitaminas, tá? E ele vai continuando o processo dele de digestão aqui. Alguns alimentos que não foram digeridos lá no estômago, ele continua aqui, tá? Essas microvilosidades são importantíssimas e elas devem estar intactas. Porque aqui nessa parte nós temos grande quantidade de micro-organismos, que são as nossas bactérias do bem, tá bem? E a gente precisa cuidar delas com muito carinho, porque elas têm um grande papel em todas as nossas funções do nosso organismo. Deixa eu só abrir aqui. Eu segui essa sequência. Então, no intestino delgado é tirado todas as proteínas? Ainda não, mas o processo continua lá. Ele começa na nossa boca, vai para o estômago, o nosso bolo alimentar vai sendo quebrado, e quando ele chega no nosso intestino é que ele vai começar a tirar água, enzima, proteína, mas ainda não acabou tudo ainda. Por quê? Porque ainda tem parte, ainda tem resíduo ainda tem sobra de água, né? E de outros materiais. Então ele passou pelo nosso intestino delgado e ele vai cair ali no nosso intestino grosso, tá? Então aqui no intestino grosso, quando termina, sai de lá da última parte do intestino delgado, que a gente considera como íleo, tá? O íleo, ele se liga aqui, ó, nessa parte do nosso intestino grosso, tá? Então, pensa que aqui eu tenho o estômago, o intestino delgado aqui no meio, e o final do intestino delgado é essa parte mais fininha aqui, tá? Todo o alimento que estava no intestino delgado cai aqui
no intestino grosso. Nessa parte aqui, ele vai começar a fazer o restante da absorção de substâncias inorgânicas, tá? Que o seu intestino delgado não fez. Tá? O que são substâncias inorgânicas? Substâncias inorgânicas são todas aquelas que não são inerentes do nosso organismo, que não são produzidas em nós, e algumas vêm através de alimentos. Por exemplo, o ferro vem através de alimento, mas ela é uma substância inorgânica. Tá? O cálcio, o fósforo, o potássio são todas substâncias que nós acabamos recebendo externamente, vem dos alimentos, não é produzida por nós. Por exemplo, alguns hormônios nós é que produzimos, colesterol nós que produzimos, tá? A outra função do nosso intestino delgado, do nosso intestino grosso, a outra função é lubrificação dessas fezes. Se você se alimentou de couve, por exemplo, ou milho, né, ou alface, o nosso corpo não tem uma enzima específica que quebra o que nós chamamos de celulose. Essa celulose é de alimentos verdes, tá? A gente não tem essa enzima. A gente não é ruminante, né? Não é cavalo, não é vaca. Então a gente não consegue fazer isso. Então o corpo ele se adapta a isso. Então você tem várias fibras que foram produzidas da sua alimentação e elas têm que ser expelidas, porque o organismo já está começando a preparar o seu organismo para expulsar isso, né? Já aproveitou praticamente quase tudo que teria a questão de benefícios para o organismo. Então está sobrando o quê? A parte do lixo, né? Aí ele vem para cá, o nosso colo, nosso intestino grosso, ele é dividido em 3 partes aqui especificamente, depois tem a parte aqui embaixo que eu vou explicar, mas ele começa aqui no seco, tá? Que está do nosso lado direito, aonde nós temos o que todo mundo conhece de apendicite, que é o apêndice vermiforme, né? Então ele sobe aqui como cólon ascendente, vem como cólon transverso, que fica aqui embaixo do partindo